rock and roll. E hoje, novamente, a gente volta na grande banda que todos dizem ser o pai do heavy metal. Claro, existem controvérsias, mas a gente coloca isso sempre no campo do pessoal, do individual, né? Então, hoje iremos de encontro ao grande Black Sabbath. Quando diz Black Sabbath, logo vem na nossa mente a visão da dupla Ozzy Osbourne e Tony Iommi. Só que hoje a ênfase principal dessa nossa história é exatamente a quebra desse paradigma. No caso, Ozzy havia saído do Black Sabbath metade dos anos de 1979. O Black Sabbath, depois de alguns altos e baixos, né, após os discos Technical Ecstasy e Never Say Die, a banda estava passando por momentos muito difíceis, como se fosse assim, uma fase na qual os músicos já estão tipo esgotados, né, com turnês, com questão de convivência entre si. O próprio Ozzy já estava com outras ideias na cabeça, pelo fato de que na cabeça dele ele achava que o legado que ele tinha que deixar no Black Sabbath já estava lá, já estava pronto, já estava estabelecido, que a carreira no Black Sabbath para ele já não era tão interessante, ele já estava imaginando um tipo de carreira solo, e ao mesmo tempo acho que também incentivado pela própria esposa, né, a Sharon, né, já estavam juntos, né, e lembrando que a Sharon era filha do próprio empresário do Black Sabbath, o Arden, né, então Ozzy queria mudança em sua vida, né, ele queria outras coisas, estava cansado daquela coisa de ter que talvez até se sentir pressionado dentro de uma banda, ele queria a sua própria banda. Ao o Ozzy querer sair do Black Sabbath, o Black Sabbath ficou numa situação difícil, porque substituir o carismático Ozzy Osbourne seria uma tarefa completamente, pode-se dizer, impossível. Mas nada é impossível nesse mundo, né? E aí surge o grande Ronnie James Dio. E acredite você, que ele foi exatamente, não digo convidado, mas ele foi apontado como um possível substituto do Ozzy pela própria namorada pela própria esposa do Ozzy, a Sharon. Sim, porque a Sharon, como ela vivia naquele mundo do show business, né, juntamente com o pai, ela, claro, já tinha assistido os shows da banda Rainbow e sabia do potencial de Ronnie James Dio. Então, assim, o Black Sabbath estava novamente pronto para cair na estrada, porque agora eles tinham Ronnie James Dio. E o ano era 1980. E o Black Sabbath, ele precisava, como eu vou dizer, ele precisava simplesmente renascer das cinzas, porque há exatos 10 anos atrás, 1970, o Black Sabbath havia lançado o seu grande petardo, a sua obra máxima, aquilo que os alavancou para turnês excessivas, que foi o primeiro álbum do Black Sabbath, intitulado Black Sabbath, que da primeira à última música, o disco foi um sucesso total, com aquele clima sombrio, aquela atmosfera esfumaçada, aquela coisa, sabe, tipo uma espécie de terror de classe B, que a gente costuma dizer, né? Então, o Black Sabbath, na verdade, ele ganhou uma nova chance de se auto-renascer, como se fosse uma fênix, né, saindo das cinzas. E assim foi com o álbum Heaven and Hell, de 1980, tendo nos vocais o grande, o maravilhoso, o fantástico Ronnie James Dio, já vindo de uma carreira pretérita, Rainbow, Elf. Então,
Hoje nós vamos dar algumas curiosidades sobre esse disco fantástico, maravilhoso, que é impossível alguém que curta heavy metal e não seja apaixonado por esse álbum, o Heaven and Hell do Black Sabbath. Só lembrando, galera, que foi exatamente nesse estúdio também, o Criteria, que o Black Sabbath gravou o álbum polêmico, o Technical Ecstasy, no qual muitas pessoas dizem que ali prevaleceu as ideias de Tony Iommi, como se Tony Iommi queria fazer uma espécie de exercício, uma jam session, como se Tony Iommi queria tomar conta das faixas, colocando só as próprias ideias dele, né? Mas na minha opinião sincera, eu acho o Technical Ecstasy um álbum fantástico, maravilhoso. Eu não tenho nada contra esse álbum. Às vezes eu acho que as pessoas ficam procurando pelo em ovo para poder ter assunto para falar de coisas que para mim eu não vejo sentido uma crítica em cima de um álbum tão fantástico como o Technical Ecstasy. Eu acho que a voz de Ozzy está maravilhosa, principalmente naquela música lenta She's Gone, né? Ali foi uma experiência muito boa em relação à exploração da voz de Ozzy, que a gente tem que entender que a voz de Ozzy era muito limitada, porque a voz de Ozzy ela era mais, como se diz, ela mais calcada em cima de riffs, né? Em cima dos riffs do Black Sabbath. Lembrando que a voz de Ronnie James Dio, ela tem uma atuação mais, como é que se diz? Ela tem uma atuação mais de nuances, né? Porque a voz de Dio ela tem uma variação muito grande, ela consegue se auto camuflar por entre camadas. Já o Ozzy não tinha essa capacidade. A voz de Ozzy era uma voz diretamente criada em cima dos riffs, né? A voz de Ozzy era colocada em cima dos riffs que o Tony Iommi fazia. Já a voz do Dio não. Ela consegue escapar, né, da ideia dos riffs. Os riffs de Tony Iommi, ele consegue ficar mais, como é que se diz, na sua área específica, sendo que a área específica para a voz de Ronnie James Dio também está lá. Eu não sei se vocês estão entendendo essa forma, essa explicação, né? É como se eu dissesse assim, a guitarra de Tony Iommi tinha que estar sempre, como se diz, sustentando a voz de Ozzy. Não é o caso quando se coloca a voz de Ronnie James Dio, né? E isso ficou claríssimo nesse álbum Heaven and Hell, porque quando a gente nota as vocalizações do Ronnie James Dio em músicas como Children of the Sea, né? Ou então na mais famosa de todas, que é o próprio título do álbum, a Heaven and Hell, os alcances de Dio são coisas fantásticas, maravilhosas, né? E lembrando que nesse álbum também, a presença de Geezer Butler foi uma presença meio conflitante, porque Geezer Butler não tinha aceitado a entrada de Ronnie James Dio na banda. Geezer Butler ele simplesmente pediu para sair do Black Sabbath. Sim, e aí o Black Sabbath teve que chamar o Jeff Nichols, né, para poder substituir o baixista Geezer Butler, né? Então, principalmente a linha de baixo da música Heaven and Hell, aquela linha de baixo foi criada por Jeff Nichols. Por Jeff Nichols. Mas o Geezer Butler, ele recebeu uma ligação do Tony Iommi, e ele retornou para a banda. Ele acabou finalizando as gravações do álbum, porque isso foi um pedido de Tony Iommi. E acabou que o Geezer Butler acabou ficando de boas com a banda, né? Aceitou a presença do Ronnie James Dio, né? E lembrando sempre, aquela linha de baixo da música Heaven and Hell foi criada por Jack Nicholson. E nesse caso a banda tinha agora o tecladista que era da banda Quartz, Isso. Esse menino também permaneceu, né, no Black Sabbath, trazendo uma nova roupagem, né, a incursão do teclado, né, fazendo que o som da banda ficasse. E a coisa que ficou mais interessante também e mais evidente nesse disco do Black Sabbath
foi a temática das letras. A gente percebe uma mudança nessa área, motivado por quem? Por Ronnie James Dio, porque Ronnie James Dio ele tinha muita afinidade com coisas místicas, né? E então a gente tem que lembrar que antes o Geezer Butler o Geezer Butler ele fazia muitas letras para o Black Sabbath, mas nesse álbum Heaven and Hell o que prevaleceu foram as letras de Ronnie James Dio. E como eu falei anteriormente, a Sharon nessa época ela não era ainda casada com o Ozzy Osbourne. Desculpa, no início eu falei que sim, não, ela não era ainda casada com o Ozzy Osbourne, né? Mas foi ela que indicou o Dio para a substituição do Ozzy. Olha que coisa interessante. E nessa época ela ainda usava o nome de solteira, né? Sharon Arden. Arden, do pai Arden, empresário do Black Sabbath, pai da Sharon. Então, interessante esse fato. Na época, o Ozzy ele acabou saindo do Black Sabbath por vários motivos. E um deles também foi a instabilidade do fato de que Ozzy estava usando muita droga, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele queria encerrar a carreira, porque ele já estava saturado, né, daquela convivência com a banda, existia também o uso de drogas, né? Foram coisas que foram motivando a saída do Ozzy do Black Sabbath. Na época, o Arden, que era o empresário do Black Sabbath, ele aceitou a ideia da entrada do Dio na banda, né? Mas para o Arden ele achava que aquilo não ia passar de um simples projeto, por exemplo, que quando viesse um próximo álbum, o Dio já estaria fora, seria apenas uma pequena experiência. Não foi o que aconteceu, porque a gente sabe que logo depois foi lançado um próximo grande álbum também, que marcou época, que foi o Mob Rules. A gente sabe que o Mob Rules não tem o potencial do Heaven and Hell, isso de forma alguma, mas ficou claro o potencial do Ronnie James Dio. O interessante é o seguinte, que o Black Sabbath já vinha trabalhando para um próximo álbum quando Ozzy ainda fazia parte da banda, isso em meados de 1979. O Black Sabbath chegou a criar as harmonias da música Children of the Sea, sim, com o Ozzy. Quer dizer, o material que viria a ser o Heaven and Hell, a sua fase embrionária começou ainda com Ozzy Osbourne, na banda. Então, a música Children of the Sea, agora eu fico imaginando a música Children of the Sea sendo cantada por Ozzy Osbourne, como deveria ser? Porque é o seguinte, ela na voz de Dio, ela é uma coisa, como se diz, ela é uma verdadeira obra-prima. Aquela entrada calma, tranquila, como se a pessoa estivesse flutuando sobre as areias da praia, indo de encontro ao mar. Nossa, aquilo é um tapete, uma espécie de tapete mágico, onde você flutua sobre as ondas sonoras da voz do Dio. É uma coisa que só escutando para poder entender. Children of the Sea, na voz de Ronnie James Dio, é uma verdadeira obra-prima. E o empresário do Black Sabbath, o Arden, né, ele, como empresário, ele precisava que a banda funcionasse, né? Então ele pressionou a banda para que, infelizmente, colocasse Ozzy de lado, porque Ozzy não estava mais tendo condições de estar junto com a galera da banda, né, com os meninos da banda, e o Arden pressionou bastante a banda, que era preciso ter um vocalista, né, que aquilo era necessário. Mas ao mesmo tempo, o Arden continuou acreditando que esse próximo álbum seria apenas um projeto para tampar uma espécie de buraco, né, para poder dar, como é que se diz, para poder dar um retorno para a gravadora, né, porque a gravadora exige, né, que você tenha um tempo com ela, não é isso? Para dar lucro, né? E o Arden, como empresário, ele tinha que ficar em cima dos meninos para que um próximo álbum fosse lançado. Era uma espécie de pressão muito forte mesmo. Então vocês imaginam naquela época como que deveria ser essa situação como é que se diz? De estar perdendo o vocalista original para poder
tentar encontrar alguém que substituísse Ozzy à altura. Lembrando que Ozzy tinha um carisma incrível com a plateia. Imagine a complexidade disso tudo. E ao mesmo tempo a banda Black Sabbath, eles já tinham um nome que já corria todo o planeta. As turnês que eles haviam feito na Europa, né, nos Estados Unidos, a mídia esperava uma satisfação da banda, uma satisfação à altura. O Tony Iommi, ele conta que quando eles foram fazer a tal da audição, o que é a audição? É quando você fica testando vocalistas, né? Ou então testando guitarristas para entrar numa banda, se chama audição. E o Ronnie James Dio não precisou de testes, nem de momentos de audição. O Ronnie James Dio simplesmente foi convidado para ir na casa de Tony Iommi, em Beverly Hills. Então, chegando lá, Tommy tocou para ele um riff, o Ronnie James Dio colocou a sua voz em cima e Tony Iommi ficou impressionado com o que ele estava escutando. Não precisou de audição. Ronnie James Dio estava dentro do Black Sabbath a partir daquele momento. E é como eu falei já para vocês, e eu vou repetir novamente, Tony Iommi coloca bem específico essa diferença entre Ronnie James Dio e Ozzy. A questão aqui está no vocal, na vocalização. A voz de Ozzy, ela era calcada em cima dos riffs. Como eu falei, os riffs de Tony Iommi segurava o tom da voz de Ozzy Osbourne. Já quando Ronnie James Dio entrou no Black Sabbath, o Tony Iommi ele teve mais facilidade de liberar os seus riffs de forma mais, como é que se diz, mais livre. Agora com Ronnie James Dio no vocal, Tony Iommi não precisava ficar preso a ficar sustentando a voz de Ronnie James Dio, porque a voz de Ronnie James Dio, ela por si própria, ela buscava o seu espaço no espectro musical da banda. Olha que coisa fantástica, olha que mudança fenomenal. Agora, outra coisa interessante, como se diz, é uma fase da banda, porque se você pega a fase Ozzy, o Black Sabbath era fantástico, era maravilhoso, é um som insuperável, mas existe, como eu acabei de falar, existe as fases da banda. Então a fase Ronnie James Dio também tem o seu pódio, né, no galardão da fama. Tem a questão, né, que Geezer Butler, ele abandonou a banda por questões de que ele estava com problemas com a esposa na época, né? Muitos dizem que foi por causa da entrada do Ronnie James Dio, que ele não gostou, que ele tinha mais como é que se diz, afinidade com o Ozzy. Então são conversas paralelas, né? Outros dizem que ele estava com problemas com álcool, com drogas, e ele precisou se afastar. Mas interessante é que Tony Iommi conseguiu convencer Geezer Butler a voltar para o Black Sabbath. Lembrando que eu já falei, nesse caso, o baixista que começou a gravar o disco Heaven and Hell com o Black Sabbath foi o Jeff Nichols. E também a gente tem que lembrar que houve uma espécie de ciúme entre Geezer Butler e Ronnie James Dio, porque agora as letras eram compostas por Ronnie James Dio, né? E Geezer Butler, ao afastar da banda durante um tempo e depois voltar com o convite de Tony Iommi, ele se deparou com essa questão de que agora ele não tinha a liberdade de compor as letras do Black Sabbath, que era uma coisa normal antes, né? E isso deixou o Geezer Butler meio que enciumado. Mas são questões do fato de que é preciso aceitar a nova fase. É preciso aceitar de que a banda, quando ela estava lá nos estúdios preparando o novo álbum, o Geezer Butler não estava presente, né? Claro, ele chegou a tempo de poder ainda pegar o álbum pela metade, né? Para poder dizer que praticamente ele participou da gravação do álbum. Mas a sua atuação que ele estava acostumado, que era compor as letras do Black Sabbath, ele já não teve essa chance. Então causou uma espécie de instabilidade. Então, pessoal, eu já ia me esquecendo de um fato muito importante. Não poderia deixar de ser falado, nem notado. É a arte icônica da capa do álbum Heaven and Hell.
aquela imagem daqueles 3 anjos, que na realidade não são anjos, porque a gente sabe que anjos não têm sexo, ali são 3 mulheres vestidas de anjo. Aquela capa foi baseada numa foto que foi tirada num desfile escolar em 1928. Sim, 3 mulheres fumando. Então a capa é baseada nessa foto, que é de 1928. Então, assim, foi uma grande sacada do moço, da pessoa que ficou responsável pela arte do álbum. Ficou bastante peculiar. Então, galerinha, essa foi a nossa historinha de hoje.
Então, galerinha, essa foi a nossa historinha de hoje.